Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Alpine.js e nessa videoaula vamos ter mais um projeto prático. Nessa videoaula nós vamos utilizar novamente aqui a nossa API JSON Placeholder, uma API gratuita e aberta para a gente poder utilizar como exemplo aí nas aplicações e vamos fazer aí uma listagem de posts com a opção da gente marcar os posts favoritos que a gente quer, isso tudo utilizando aqui o Alpine.js. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu já criei aqui um arquivo chamado aula9.html e abri ele aqui no meu navegador, ok? Então vamos lá para o nosso código. Vou criar aqui uma estrutura de um HTML e agora coloco o título aqui do meu arquivo. Em seguida vou importar aqui o Alpine.js. Eu vou utilizar aqui também o Tailwind CSS. O Tailwind CSS é um framework de CSS que está sendo bem utilizado aí. E a gente vai utilizar ele também nesse exemplo. Não é obrigatório utilizar, se você quiser não precisa utilizar. Eu vou estar utilizando aqui apenas para a gente poder adicionar uma aparência melhor aí na nossa aplicação, uma interface mais amigável aí para a nossa aplicação. Eu não vou ficar explicando muito aqui o que eu estou fazendo em relação a CSS, porque depois quando a gente acabar esse curso aqui no canal, a gente vai ter outro curso voltado para Tailwind CSS aqui também, ok? Essa forma que eu estou utilizando aqui de instalação, de uso do Tailwind é a forma mais simples, porém também a mais pesada para a gente poder utilizar esse framework, ok? Mas quando a gente utiliza de outras formas, a gente deixa muito enxuto o nosso CSS, apenas com aquilo que a gente realmente vai precisar usar, somente aquilo necessário realmente, ok? Então vamos lá agora para o desenvolvimento da nossa aplicação. Vou criar aqui uma tag, vou chamá-la de main. Aqui então vou começar a minha aplicação do Alpine, crio aqui o meu objeto principal, ok? E agora eu tenho que buscar aqueles dados lá na API, a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui eu vou buscar lá os meus posts, aqui eu tenho um exemplo com 100 posts. E aqui, na própria página aqui do JSON Placeholder, a gente tem aqui um exemplo da busca desses posts aqui com JavaScript puro. Então eu vou copiar esse exemplo aqui também e vou colar aqui. Porém, antes disso, eu tenho que criar aqui um lugar onde eu vou armazenar esses posts. Eu vou chamar aqui essa propriedade aqui de posts, essa variável de posts. E agora eu vou criar aqui o método init, que vai ser executado automaticamente quando a minha aplicação iniciar. Então, quando a minha aplicação iniciar, ele já vai buscar os dados lá dos posts e alimentar aí essa minha variável aqui. Então, colo lá o código que eu acabei de copiar. E aqui, ao invés de dar um console.log aqui nesse JSON, eu vou falar aqui que this.posts é igual a JSON, ok? Então, aqui eu basicamente busquei os dados lá dos meus posts, aqui no caso, não é do to-do. Depois eu converto esses dados aqui para JSON e depois de convertido, eu atribuo o valor aqui convertido para JSON lá para a variável de posts, ok? Feito isso agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui um fundo nessa página primeiramente. Então aqui class bg. Aqui eu vou colocar um fundo aqui um pouco cinza, ok? Aqui a gente vai criar aqui os nossos artigos. Esses artigos aqui vai ser um para cada post, então eu tenho que criar um laço de repetição para exibir os posts. E a gente aprendeu que para isso a gente tem que colocar o que a gente quer repetir dentro da tag template. E aqui na template a gente coloca aqui o x4, coloca aqui a variável que a gente quer chamar na cada interação desse array, que no caso aqui vai ser post, in posts, ok. E aqui eu vou colocar, vamos ver qual que é a estrutura aqui que ele retorna para a gente. Venho aqui em posts e aqui ele retorna o title e o body, ok. Então aqui eu vou pegar e vou criar aqui um header, vou colocar aqui um H1 e xtext post.type, ok.
Somente isso por enquanto. Vamos ver como está ficando a nossa aplicação. Venho aqui, atualizo e está listando aí os meus posts já. Ok, o fundo aí já está um pouco cinza. Agora vamos organizar aqui um pouco melhor o nosso código. Eu vou colocar aqui então uma largura aqui no meu post. Colocar aqui uma largura de 400 pixels, por exemplo. Ok. Vou colocar aqui uma margem de um lado e de outro. Vou colocar aqui um fundo branco. E vou colocar um padding também. E borda arredondada. Ok. Agora eu vou adicionar um espaçamento aqui entre estes posts. Aqui no meu main eu vou adicionar aqui a classe space y8. Vou adicionar um espaçamento entre os meus posts. Vou colocar aqui uma borda nesse post apenas para ficar com uma aparência um pouco melhor. E uma sombra também. Ok, atualizo e a gente já tem agora a nossa listagem de posts. Aqui o meu H1 não pegou formatação, isso porque o Tailwind tira essa formatação por padrão. Eu vou colocar aqui então um TextXL para poder ficar com um tamanho um pouco aí maior. E vou colocar essa fonte também em bold. Ok, atualizo e tá agora negrita aí a minha fonte. Agora eu quero que seja exibido também o conteúdo do meu post. Para isso eu coloco aqui o XHTML e aqui eu coloco post.body, se não me engano. Vamos ver aqui. Isso, ok. Salvo aqui. Volto lá na minha aplicação, atualizo. E agora a gente tem aqui os nossos posts e o conteúdo deles também. Eu vou adicionar aqui apenas mais um dado aqui, que vai ser o ID do meu post. Eu vou adicionar isso logo antes aqui do título do post. Ok. Então coloco aqui o xtext post.id. Ok. E agora o que eu quero fazer, deixa eu só passar isso daqui para dentro de um span aqui no meu H2. E aqui eu vou colocar ok. Agora eu quero colocar um botão aqui para favoritar esses posts. Eu quero que eles sejam exibidos em uma lista aqui separada para mim. Como que eu posso fazer isso então aqui na minha aplicação? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar o botão. Então para isso a gente vai acessar um outro site aqui que chama Hero Icons. E aqui a gente tem diversos ícones em SVG que a gente pode utilizar. Então aqui eu vou procurar aqui de favorito, de favoritar. Vou copiar aqui o SVG desse ícone. E agora eu vou colar aqui embaixo da parte do conteúdo desse post. Atualizo aqui e agora a gente já tem o nosso botão aqui. Agora a gente tem que adicionar funcionalidade para ele. Deixa eu só organizar esse código aqui. Ok. Vamos agora adicionar a funcionalidade aqui nesse botão. Eu vou fazer aqui de uma forma extremamente simples, que é o seguinte: eu vou colocar aqui um evento de clique. Então xOnClick. E aqui eu vou falar que post.favorite é igual a true. A gente sabe que esse dado não veio lá da nossa API, até porque ele também não está sendo persistido. Porém, eu posso adicionar essa propriedade aqui na minha aplicação. Não é algo que vai ser salvo lá no meu banco de dados, nem nada do tipo, mas aqui para o meu uso aqui vai funcionar. Ele adiciona a propriedade aqui sem nenhum problema, ok? Então aqui agora eu vou adicionar aqui, já defini ele como favorito. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui class xbind. Class é igual, e aqui eu vou definir uma classe chamada texthead 300, por exemplo, e vou falar que essa classe vai ser aplicada quando o meu post for favorito, favorite. Então quando eu clicar aqui, automaticamente essa propriedade vai ser definida e definida como verdadeira,
E o meu texto vai ser aplicado também à classe de texto vermelho, então é para mudar a cor desse botão aqui, se tiver tudo ok. Clico aqui e funcionou. Eu vou apenas mudar aqui a tonalidade aqui para um vermelho um pouco mais escuro, para facilitar a visualização, e está funcionando aí, ok? E agora eu posso adicionar aqui ainda a troca aqui, né? Ele só está definindo como favorito, mas eu posso fazer dessa forma aqui, e aí eu clico e ele vai alterando entre favorito e não favorito, ok? E agora eu quero que tenha possibilidade de listar aqui apenas os posts favoritos. Vamos ver como que a gente pode fazer isso agora. Eu tenho que fazer uma espécie de filtragem, por exemplo. Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero criar uma filtragem para exibir apenas os favoritos. Um botão aqui que eu clique e mostre ou todos ou apenas os favoritos que eu escolhi. Então vou criar aqui um menu lá no topo da minha aplicação. Vou criar aqui um header. Aqui eu vou criar uma nave aqui, ok. Vou colocar um fundo aqui. Vamos ver aqui as cores que a gente tem aqui. Vou colocar purple. Ok. O texto vou colocar branco. Ok. Coloco aqui agora um spam. Vou colocar aqui o cursor pointer, que é aquele cursor de clique. Vou colocar aqui todos e vou colocar aqui favoritos. Ok, vamos ver como está a aparência aí. Tudo ok por enquanto, só que eu quero centralizar isso daqui. Eu vou então definir isso daqui com flex, justify, center. Vou colocar isso aqui dentro de... Na verdade eu vou trocar aqui essa classe, o justify dentro do nave, ok. Aqui eu vou definir um espaçamento entre esses itens aqui do menu, então space x e o tamanho do espaço que eu quero, que no caso é 4, e vou adicionar aqui também apenas uma sombra e um padding no topo e na parte de baixo também aqui do meu menu, e ok, tá bom aí para o nosso exemplo. E agora, como que eu posso então filtrar agora esses posts? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma funcionalidade de filtro. Então eu vou criar aqui uma função, vou chamá-la de filter, e aqui eu vou falar que se por acaso que a propriedade que eu vou criar vai ser favoritos, e vou colocar falso. Então, se for definido aqui como verdadeiro, ele vai listar apenas os favoritos. Se for falso, ele lista todos. E aqui no meu filter eu vou fazer o seguinte: if this.favorites, aí eu vou filtrar aqui os posts, senão ele vai dar um return in this posts. Ok. Agora aqui eu tenho que fazer a parte de filtragem. Como que eu posso fazer isso? De uma maneira muito simples. Coloco aqui o return, também coloco em this posts, e aqui eu vou colocar filter, e agora eu posso pegar aqui um post, ele vai fazer uma filtragem de elemento por elemento lá do meu array, no caso aqui é o post, ok? Então ele vai pegar post e verificar se é favorito. Se por acaso que eu colocar aqui for verdadeiro, ele vai manter ele aqui nesse array que vai ser retornado. Se for falso, ele não vai manter esse elemento, ele vai remover ele. Então, teoricamente, se tudo estiver correto aqui no meu código, ele, quando eu clicar lá para poder filtrar aqui os favoritos e ele definir isso daqui como true, ele vai entrar aqui dentro, fazer filtragem e mostrar apenas os posts favoritos. E agora eu tenho que adicionar isso aqui no meu botão. Então coloco aqui x_on_click e aqui eu coloco favorites é igual a true. E aqui em todos eu coloco x_on_click favorites é igual a false. Falta agora apenas mais uma coisa, que é, ao invés de pegar aqui diretamente os meus posts que foram buscados lá na minha API, eu pego eles aqui
da minha função filter. Como que eu posso fazer isso? Apenas chamo aqui filter, ok? Vamos então verificar se está tudo ok. Atualizei, está funcionando, não quebrou nada aqui no meu código, aperto F12 e não apareceu nenhum erro. E agora vamos favoritar aqui alguns posts. Vou colocar o 1, o 3 e o 6, ok. Vou colocar agora para exibir apenas os favoritos. Clico aqui e agora você pode ver que mostrou apenas os posts favoritos que eu selecionei, ok? Se eu removo aqui o post 1 dos favoritos, automaticamente ele desaparece daqui, o 3 também e o 6 também. Clico em todos e agora mostra novamente todos os posts que eu busquei da minha API. Ficou faltando aqui apenas uma informação aqui muito importante, que é definir aqui a chave lá para o nosso for, para o Alpine.js gerenciar melhor essa listagem aqui dessa repetição. E eu posso utilizar aqui o post ID, que eu sei que o ID é único para cada post. O título talvez possa repetir, o conteúdo também, mas o ID eu sei que ele é único, então vou utilizar ele aqui. Atualizo aqui, vamos verificar aqui novamente, 1, 3, vou pegar aqui mais o 11, ok, volto lá para cima e filtro aqui os meus favoritos. Agora eu desmarco aqui e lá quando eu fiz isso anteriormente sem definir o key, não sei se você reparou, mas esse vermelho aqui ele tinha sido removido justamente por conta do gerenciamento do Alpine.js. Então é muito importante a gente definir aqui o key lá no nosso for, para ele poder gerenciar melhor. Vou voltar aqui como estava para a gente poder repetir isso. Ó, coloco aqui o 1, coloco agora o 3 e o 5, por exemplo. Filtro aqui os favoritos, vou desmarcar o 1, aqui todos estão vermelho, aqui o botão de favorito, desmarco e agora você pode ver que o 3 aqui, ó, não está funcionando aqui o vermelho, a marcação vermelha. E aí talvez você ache que até um erro de lógica, que é um mau funcionamento do framework, mas apenas você esqueceu de definir aqui o key para ele poder gerenciar melhor essa listagem, esses dados repetidos aí na tela. Quando eu volto lá a minha propriedade key aqui lá no meu template e atualizo aqui, agora ele vai funcionar normalmente, ele vai conseguir gerenciar melhor essas listagens. E aí quando eu venho aqui em favoritos e desmarco de um favorito, continua funcionando tudo como o esperado. Então é esse o projeto de hoje, é um projeto bem simples, porém algo mais voltado aí para algo que talvez você tenha no dia a dia, algo um pouco mais útil, um pouco para você ver um pouco mais de como é uma aplicação parecido com um pouco mais real, né? Então esse é o exemplo de hoje, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!